Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e, mais uma vez, estamos juntos aqui no canal do Observatório da TV para o nosso Vale a Pena, que é o programa que toda sexta-feira relembra a carreira de alguém célebre, importante na nossa televisão, na nossa arte aqui do Brasil e que está vivo para receber essa homenagem. Segunda-feira é o dia do In Memoriam, para nós homenagearmos aqueles artistas que já nos deixaram. Nosso focalizado do Vale a Pena desta semana é Jackson Antunes. Antes de falarmos sobre a trajetória do Jackson Antunes, eu peço a você aquilo que peço sempre. Se não for inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas o vídeo do Jackson Antunes e os outros todos que nós temos aqui, já uma porrada de vídeos, né? Não é figurado isso, tem centenas, então vai chegar a cada vez mais gente se vocês compartilharem. Comente aqui, sugira temas para a gente fazer mais centenas e é isso aí. Jackson Antunes, ele se chama Joaquim Antunes. O Jackson é artístico. Ele nasceu numa cidade de Minas Gerais, chamada Janaúba, em 1960, no dia 28 de agosto. Tem, portanto, agora 62 anos. O trabalho dele mais recente, que nós estamos ainda por acompanhar, inclusive até o seu desfecho, é Todas as Flores. Essa novela do João Emanuel Carneiro, que agora vai ter a sua segunda parte no Globoplay. E nela ele interpreta o Galo, que é um personagem ligado às tramóias, às maldades da Zoé, que é a Regina Casé, enfim, e que inicialmente seria interpretado por outro ator, o José Dumont. Mas acabou tendo que ocorrer a troca do José Dumont, meio que às pressas, inclusive, né, pelo Jackson Antunes. Ele foi convidado para fazer e ele já participou de outras obras do João Emanuel Carneiro com bastante destaque, inclusive, e em momentos muito bem interpretados, grandes momentos da carreira do Jackson Antunes. Um deles nós pudemos rever recentemente, que foi A Favorita. Nessa novela de 2008, ele interpreta o Leonardo, o Léo, que é o marido odioso da Catarina, personagem da Lélia Cabral, né? E fez com o João Emanuel Carneiro também em 2015 o Tio em A Regra do Jogo. Essa é uma novela que não deu tão certo de público, enfim, não foi um grande estouro de sucesso. Mas tem as suas qualidades, enfim, essa é uma outra história. Antes de se tornar bastante conhecido como ator, o que ocorreu na primeira metade dos anos 90, Jackson Antunes iniciou-se como cantor e ainda apronta, entre aspas, das suas como cantor, né? E ele trabalhou em muitas profissões antes de ser artista. Trabalhou no campo e além de lidar diariamente no campo, ele também foi cobrador de ônibus, foi engraxate, foi pintor, letrista, né? Entre uma série de coisas, para justamente sobreviver e lutando ali por um espaço na carreira artística que ele já queria seguir, né? Inicialmente tentou a música, mas depois de algum tempo que ele fez um teste, procurou, quem sabe, ganhar um personagem em alguma novela, em alguma produção na televisão, 2, 3 anos depois dessa primeira ideia, foi que ele foi convidado pelo diretor Luiz Fernando Carvalho para fazer uma novela, que foi Renascer, do Benedito Rui Barbosa, que completou agora 30 anos e que falamos desses 30 anos, da primeira versão de Renascer, até agora a única, né, no nosso TBT da TV, aqui recentemente no canal, e tudo leva a crer, né, as notícias dão conta que em 2024, talvez agora já no segundo semestre, né, ela seja refeita para o mesmo horário nobre. Vamos ver quem é que vai fazer o papel que foi do Jackson Antunes, que era o Damião, um matador, né? Um homem que é contratado para ir até a Bahia e dar fim no Coronel José Inocêncio, o protagonista, vivido em 93 pelo Antônio Fagundes. Mas José Inocêncio acaba se tornando amigo do Damião, acaba
fazendo com que o Damião se afeiçoe e tenha por ele grande estima, grande respeito, a ponto de não conseguir cumprir essa ordem, esse crime que foi contratado, que é de matar o painho, como ele era chamado na novela. O Jackson Antunes, em Renascer, estourou de sucesso, se tornou um símbolo sexual, até a gente pode dizer. Ilustrou a capa de uma das trilhas sonoras da novela, o segundo volume, o primeiro foi o Marcos Palmeira, né? E também começou ali um apelido que pegou nele por algum tempo, hoje nem tanto, que é o de Charles Bronson brasileiro, por causa da semelhança que ele realmente tinha, a gente pode dizer que tem ainda, com o Charles Bronson, um grande ídolo de cinema americano, né? Também de televisão, fez muitos filmes daqueles cidadãos que fazem justiça com as próprias mãos, Desejo de Matar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o Jackson Antunes realmente lembrava muito o Charles Bronson. Depois de Renascer, ele participou de Memorial de Maria Moura, como Valentim, um dos integrantes de uma trupe de artistas, uma população circense, que se junta a ela a Maria Alva, que é a personagem da Cristiana Oliveira, eles formam um par, né? E aí o Jackson Antunes, com esse papel, relembrou a sua própria vida, ele que também fez muitas das suas no circo, inclusive atuando em dramas circenses da sua própria autoria, além de conseguir a publicação de poemas escritos por ele em jornais do interior, de Janaúba e região, né? Depois de Memorial de Maria Moura, Jackson Antunes ganhou um papel de muito destaque na segunda versão de Irmãos Coragem, da Janete Claire, em 1995, delegado Diogo Falcão, que no original de 70 foi personagem do Carlos Eduardo Dolabella. Mas, por motivo de saúde, enfim, e também alguns redirecionamentos que a novela acabou tendo que passar, em busca de uma maior audiência, enfim, o Jackson Antunes se afastou e surgiu um outro delegado na novela para cumprir as vezes do Falcão, o delegado Lousada, que era o papel do Flávio Galvão. Depois disso, o ator participou da novela que podemos ver agora no Vale a Pena Ver de Novo, outra vez com grande sucesso, O Rei do Gado, ou um novo encontro seu com Benedito Rui Barbosa e um dos seus papéis mais lembrados na televisão, que é o Regino, o líder de um grupo de trabalhadores sem terra, casado com Dona Jacira, que é a Ana Beatriz Nogueira, né? E ele sofre muito pelas frustrações consecutivas que tem na vida de não conseguir em terras às quais o movimento dos sem terra teria direito, inclusive, ele nunca invade terras que são produtivas, enfim, mas terras que poderiam ser redistribuídas para pessoas como ele e os seus liderados, né? É um homem muito pacífico, mas que vai se revoltando, vai se magoando muito com os maus tratos da vida, a ele, a sua família, aos seus amigos. E tem, infelizmente, um fim trágico, como muitos Reginos da vida real, né? Você que nunca viu a novela, está vendo a primeira vez agora, chega nesse ponto e fala: ai, Fábio, você deu um spoiler dizendo que ele tem um fim trágico. Gente, novela de 30 anos não tem spoiler, né? Nunca é demais a gente falar. Mas enfim, depois de O Rei do Gado, que foi um papel de muita repercussão, porque a questão dos sem terra estava muito em voga naqueles meados dos anos 90, e o Jackson fez muito bem esse personagem, o Regino, como é do seu feitio, inclusive. Ele ganhou um ótimo papel que não tinha nada de rural numa novela das 6, Anjo Mal, da Maria Adelaide Amaral, baseada em Cassiano Gabos Mendes. Entre 97 e 98 ele viveu o Fred, que era... inicialmente a gente pensa que ele era irmão da Dona Clô, a Beatriz Segal, e da Elisinha, a Ariclé Pérez. Mas na verdade ele era filho da Dona Clô, com o grande amor da sua vida, o seu Manuel, que era o Nelson Xavier. Ele faz uma participação em alguns capítulos, enfim, se eu não estou enganado. E o Fred tinha um par romântico com a Catarina de A Favorita, que ele maltratou tanto, né? 10 anos antes ele era apaixonadíssimo por ela, a Gorete, que era a Lília Cabral. Depois de Anjo Mal, o ator participou de Pecado Capital, escrita pela Glória Pérez a partir do original de Janete Claire, entre 98 e 99, num papel muito menor do que o Fred.
Eu acho isso muito curioso, que ele tenha feito um papel de tanta repercussão, um papel grande no Anjo Mal, como era o Fred, e no final do mesmo ano tenha pego um papel como esse do Pecado Capital, que era um marciano, um taxista, amigo do Eduardo Moscovis, o taxista protagonista, que era o Carlão, e sobrinho da dona Cibele, que era a Araci Cardoso. Cibele, nos anos 70, em Pecado Capital, é uma outra personagem que não tem nada a ver com essa. E o Marciano é realmente um personagem que, naquele momento, eu não daria para um ator que acabou de fazer o Fred, mas enfim. E ainda em 98, com Pecado Capital no ar, ele pôde ser visto numa minissérie de Gilberto Braga chamada Labirinto. Ele interpretava o Teodoro, um homem muito violento, perigoso, que era contratado pelo Ricardo, o Antônio Fagundes, se a memória não me falha, para encontrar o fugitivo acusado de matar o Dr. Otacílio, Paulo José, que era o André, personagem do Fábio Assunção. Depois disso, entre 99 e 2000, Jackson Antunes foi o Antenor, um capataz, um capitão do mato, também funcionário, trabalhava para o Antônio Fagundes, no caso, seu Gumercindo, em Terra Nostra, do Benedito Rui Barbosa. E nessa novela, ele meio que passa para trás os interesses para os quais ele foi contratado pelo patrão, que é sair pelo Brasil procurando uma escrava, a Naná, que era a Adriana Lessa, com quem o Gumercindo havia tido um filho, que cresceu e tal, ganhou o nome de José Alceu e era interpretado pelo Guilherme Bernard. O Antenor se apaixonou pela Naná e se casou com ela, passou a viver com ela e a criar o José Alceu, né? Depois de Terra Nostra, entrando aí nos anos 2000, Jackson Antunes participou de A Padroeira, como o Atanásio, um dos moradores da comunidade de Guaratinguetá, ali onde é encontrada a imagem de Nossa Senhora. Ele era filho da dona Silvana Laura Cardoso, se eu me recordo bem, nesses 20 e tantos anos que se passaram, né? Essa novela do Valcir Carrasco, que também era escrita pelo Mário Teixeira e pela Duca Rachid, exibida entre 2001 e 2002. Em 2003 ele fez mais um Leão de Chácara aí, numa novela do Gilberto Braga, que foi o Fragoso, uma participação de alguns capítulos em Celebridade, ali entre 2003 e 2004, no ar. E nesse mesmo ano de 2004, Jackson Antunes aceitou o convite da Rede Record, hoje a gente chama de Record TV, né, para interpretar Seu Miguel, o pai da escrava Isaura, que foi a Bianca Rinaldi, numa nova adaptação do livro de Bernardo Guimarães, A Escrava Isaura, que marcou a teledramaturgia brasileira nos anos 70, com a Lucélia Santos na TV Globo, e marcou novamente nessa novela da Record. Não é exagero nenhum a gente dizer isso, a novela fez muito sucesso, já foi reprisada 783 vezes, né, em mais de um canal, inclusive, vai ser muito reprisada ainda com toda certeza, e o Jackson Antunes fez ali um papel muito interessante, que foi o Átila Iório, quem fez na Globo, o pai da Isaura, que vai com ela para outra cidade, dá outra identidade, eles tentam fugir à sanha do Leôncio, no caso aqui de 2004, o Leopoldo Pacheco, né? Mas essa foi a única novela do ator na Record, curiosamente. Vários atores que passaram a fazer novelas na Record nessa nova fase de dramaturgia, a própria Bianca Rinaldi é um caso, Patrícia França, Paulo Figueiredo, entre nomes que estiveram em A Escrava Isaura, né? Renata Domingues, enfim, Silvia Bandeira, eles fizeram outras produções nos anos seguintes. Mas Jackson Antunes, em 2006, já podia ser visto novamente na Globo, numa novela de Benedito Rui Barbosa, em segunda versão, Sim, a Moça. Aí ele foi o delegado Antero, na cidade de Araruna. E nos anos 80, em 86, mais precisamente, quem foi o delegado Antero, no original de Sim, a Moça, foi o Cláudio Baberti. Depois de Sim, a Moça, Jackson Antunes pôde ser visto em A Favorita, que citamos, e também em diversos outros trabalhos. Ele esteve em Sangue Bom, numa participação em 2013, da Maria Adelaide Amaral e do Vicente Villari. Esteve em 2014 para 2015 em Império, do Agnaldo Silva. Esteve também em Amor Te Amo, uma minissérie muito interessante, do papel do Aragão, em 2015. Já foi reprisado algumas vezes em formato de telefilme, essa minissérie, né?
e junto com ele ali estavam a Ariane Botelho, o Johnny Massaro, a Marina Rui Barbosa, a Letícia Sabatella, Daniel de Oliveira. É muito interessante uma criação do Cláudio Paiva, né, entre outros profissionais. E também tivemos o Jackson Antunes no elenco de 2 temporadas da Malhação, Pro Dia Nascer Feliz, em 2016 para 2017, se eu me recordo bem, e também na Vidas Brasileiras. Ele fez participações em alguns capítulos de ambas, na Vidas Brasileiras mais até, né? Era um pai, treinador de futebol, que tinha um filho que tinha um conflito que revelar para ele que era homossexual, enfim. E também, nesses últimos anos, ele foi Seu Manuel em Tempo de Amar, né? Uma novela do Alcides Nogueira, escrita com o argumento do Rubem Fonseca. Agora está em Todas as Flores, e imediatamente antes de Todas as Flores, mas nós vimos só por agora na televisão, ele esteve numa produção de cinema, que era o Alto da Boa Mentira, inspirado em histórias do Ariano Suassuna, e que na televisão, também com criação de conteúdo inédito, foi apresentado em episódios intitulados Histórias Quase Impossíveis. Aí ele viveu o palhaço Romeu. E muitas outras coisas ao longo desses últimos anos, né? O Jackson Antunes se tornou até um pouco mais frequente, participou de Pantanal recentemente, né? Como o Túlio, um patrão que o José Lucas tem, um amigo que ele faz, José Lucas Irandir Santos, né? Na sua trajetória para chegar até aquele que ele acredita que seja seu pai biológico, o José Leôncio Marcos Palmeira. E ele foi o Marquês, depois Duque de Caxias, em Nos Tempos do Imperador, do Alessandro Marçom e da Teresa Falcão, uma novela de produção muito tumultuada, não só pela Covid-19, pela pandemia, mas soubemos depois também pelo dia a dia ali dos bastidores, com denúncias de racismo, enfim. E é muito bom ver um ator como o Jackson Antunes, que para sua geração ainda é jovem, né, 62 anos, e tem muito ainda, sem dúvida, a oferecer ao público no cinema. Já esteve em O Palhaço, né? 2 Filhos de Francisco, para citar só 2 trabalhos dele no cinema. Na própria televisão, claro, e tem sido cada vez mais valorizado, ao que parece deve continuar assim, né? É um ator talentoso, um ator dedicado, um ator que representa um tipo de diversidade brasileira na dramaturgia, né? A gente foge um pouco da origem de atores. Por uma série de motivos ao longo do tempo, a origem de atores seria no eixo Rio-São Paulo, como as próprias novelas se passam predominantemente nesse eixo, né? Então é muito interessante um profissional como o Jackson Antunes ter esse destaque. E que bom, nós temos tanto a falar, inclusive até falta tempo numa carreira como a dele, aqui no nosso Vale a Pena. Me recordo agora, acho que eu falei Tempo de Amar, Seu Manuel, né? Tempo de Amar é Seu Geraldo. Seu Manuel, se eu não me engano, é no Império, do Agnaldo Silva. São 2 comerciantes, donos de bares, restaurantes, enfim, com funções distintas, mas perfis minimamente parecidos. Eu espero que o Jackson Antunes, caso assista aqui ao nosso programa, goste. Você que é admirador, fã do trabalho dele também. E na semana que vem nós homenagearemos mais um nome importante do cenário artístico no Vale a Pena do Observatório da TV. Obrigado pela sua audiência. Um abraço. Tchau.